Bom, gente, vamos agora comentar as questões no que concerne a dimensão técnico-operativa do serviço social. Tem 6 questões sobre isso na prova do DPU e eu acho que vai também ser bastante cobrado no serviço social. Então, se você não cumpriu ainda o cronograma ou quer reforçar um dos temas, eu aconselho a reforçar esse, porque eu acho que no INSS vai ser um tema que vai cair. Umas 6 questões no mínimo. Vamos lá. 101. A temática relacionada à família faz parte da maioria das instruções sociais processuais realizadas pelo assistente social, o que requer conhecimento e capacitação acerca da realidade brasileira e da diversidade de suas configurações contemporâneas, tais como as famílias chefiadas por mulheres, as uniões consensuais sem vínculo legal, as uniões homoafetivas, as famílias extensas unidas por laços consanguíneos e aquelas que se unem por laços de afetividade. Então, com certeza essa questão está correta, uma questão bem interessante, uma afirmativa bem interessante sobre família. A família sempre ocupou no serviço social um papel central, seja, por exemplo, na assistência, seja na atuação com comunidade. As próprias políticas sociais hoje no Brasil têm a família como um núcleo fundamental para a execução da política social, porque a família tem criança, adolescente, tem mulher, tem idoso, tem uma série de sujeitos com os quais nós atuamos. Então, com o processo de renovação profissional, com o avanço na literatura do serviço social, bem como as mudanças ocorridas nos últimos anos, avançamos também na análise que temos sobre família ou famílias no plural, se acharmos melhor, onde percebemos essa a partir de novas configurações familiares. É a tese da Regina Célia Mioto, uma professora do serviço social, tem bastante artigo, recomendo vocês a lerem. Ou seja, essas novas configurações familiares ou os novos rearranjos familiares mostram que cada vez mais aquela família tradicional, que a gente chama de família tradicional ou família nuclear burguesa, ela é mais hoje exceção do que regra. Cada vez mais as famílias são chefiadas por mulheres, não mais pelo homem, patriarca. Tem também as novas relações e a aceitação da sociedade no tocante às relações homoafetivas, as relações no que infere afeto, né? Por exemplo, pessoas que moram juntas, que não são parentes consanguíneos, mas que são, né, de certa forma, uma família, porque vivem no mesmo, dividem espaços e relações sociais, bem como cada vez mais, né, relações sem vínculos legais. Então, o serviço social avançou nisso, a realidade brasileira também avançou e a gente tem que entender sempre família nessa perspectiva ampla mesmo, né, de que é uma questão muito plural. A gente não pode fechar a mente para aquele tipo de família tradicional, que isso é coisa assim de uns 200 anos atrás, e olhe lá. Então a questão está correta. Vamos para 102. Caso seja solicitado para realizar uma perícia, o assistente social deverá ater-se aos procedimentos de constatação, descrição e interpretação de demanda solicitada. Bem, a única pegadinha dessa que faz a questão estar errada é que fala que o profissional deverá ater-se. Quando a gente sabe que ater-se significa limitar-se. Aqui está dizendo então que o assistente social deve limitar-se a constatar, descrever, interpretar as demandas da realidade. O serviço social tem que fazer isso, mas ele não tem que somente fazer isso. Ele tem que ir muito além disso. Ele tem e ele deve ir muito além disso, fazendo uma análise crítica da realidade, da história, dos sujeitos que estão envolvidos, ter uma análise crítica e uma análise da totalidade social. Então isso vai além de constatar, descrever, interpretar, né? É uma perspectiva que, na verdade,
é um procedimento que deve ir além disso para o profissional de serviço social. Isso é importante, não está descartando isso. O erro da questão é que fala que o assistente social tem que limitar-se a isso, quando a gente sabe que não. Vamos lá, falando em perícia, tá, gente? Vamos relembrar o que é perícia social. Vou colocar aqui para vocês o conceito de perícia, tá bom? Bem, vamos agora para a questão 103. Na elaboração de um laudo, o assistente social deve evitar o uso de termos técnicos que possam dificultar o entendimento de receptores que não tenham familiaridade com os conhecimentos específicos da área de serviço social. Bem, essa questão está correta. Isso não significa que o assistente social deve evitar termos técnicos, que ele tem que fazer um laudo baseado no senso comum, baseado em opiniões não embasadas cientificamente. O que aqui está sendo colocado é que o profissional deve evitar termos que sejam estranhos e torne esse documento incompreensível àqueles que são sujeitos ou vão utilizar esse laudo. Ou seja, quem tiver acesso a esse documento, ele tem que ter conhecimento dos termos utilizados. Então, o profissional deve evitar termos muito técnicos, que somente ele tem acesso, uma linguagem que não seja acessível, bem como, se for preciso ele utilizar esse termo, ele pode, segundo a Fávero, colocar uma breve descrição do que seja esse termo, para que esse documento seja acessível e que seja de fácil compreensão às pessoas que vão acessá-lo. Ou seja, não é só o profissional que tem que saber o que está inserido nesse documento. Então, por isso que a 103 está correta. Vamos comentar agora a questão 104. Segundo Guerra, a instrumentalidade no exercício profissional refere-se a determinada capacidade ou propriedade constitutiva da profissão, a qual é construída e reconstruída no processo sócio-histórico, e não a instrumentação técnica da profissão, que diz respeito ao conjunto de seus instrumentos e técnicas. Essa questão está corretíssima, né? É uma obra bastante cobrada. Vou mostrar aqui para vocês. Baseada, né, nessa tese que é na verdade, tese não, é a dissertação de mestrado dela. Acho que todo mundo já deve, né, ter conhecido esse livrinho. Livrinho muito bom, da Yolanda Guerra. E aqui ela vai fazer toda uma discussão do serviço social como prática, como teoria. E como a instrumentalidade vai além das técnicas, é uma categoria ontológica. E é justamente isso que a questão está colocando aqui, ó, que a instrumentalidade é uma capacidade ou propriedade constitutiva da profissão. Para a autora, né, à primeira vista, pode ter relação direta com os instrumentos, esse termo instrumentalidade, do agir profissional, mas o sufixo idade, de instrumentalidade, tem a ver com capacidade, qualidade ou propriedade de algo. Ou seja, tem uma relação, né, que vai mais à essência, ela não fica somente no instrumental técnico, ela também tem uma perspectiva teórico, metodológica e ético-política. Então, vou até colocar para vocês o que a Yolanda Guerra coloca como instrumentalidade aqui, para vocês fixarem. Vou colocar o conceito, vamos relembrar o conceito de instrumentalidade. Vamos agora para a questão 105. A instrumentalidade, segundo a concepção crítico-dialética, concepção esta hegemônica no atual projeto ético-político do serviço social brasileiro, não se configura como categoria ontológica, visto que se dirige a um arsenal de técnicas e métodos.
Tá vendo? Eu já dei essa dica aqui antes. Uma questão responde a outra. Então, se você acertou uma, por tabela, você ia ver que essa aqui tá errada. Tá certo até onde diz que a concepção crítico-dialética é hegemônica no projeto ético-político brasileiro, mas está errada quando fala que não se configura como uma categoria ontológica. A mesma se trata de uma categoria ontológica, tá? E para Yolanda Guerra, vou ler aqui o que ela coloca, é assim: a instrumentalidade é tanto condição necessária de todo o trabalho social, quanto uma categoria constitutiva, um modo de ser de todo o trabalho. Ou seja, categoria tem a ver com essa característica do homem, o trabalho, que envolve prévia ideação, planejamento e ação prática. Então, por isso que a instrumentalidade, quando ela tem uma relação com o trabalho, tá? Isso é fundamental na tese da Yolanda Guerra. A instrumentalidade, ela é uma categoria ontológica. Ela não se dirige somente a arsenal e técnicas e métodos como coloca. Vai além disso, tem uma perspectiva teórica, de totalidade social, análise crítica da realidade. Então, a questão está errada. 106. Conforme o atual projeto ético-político hegemônico do serviço social, inscrito na tradição crítica, a subjetividade do assistente social não é afetada pelas relações de trabalho, a que se submete nos diversos espaços socioocupacionais, de modo que a emissão de registros e pareceres por essa categoria não incorre em posições fundadas no crivo subjetivo. Essa aqui muito fácil, assim, para ninguém dizer, meu nossa, sabe, aquela questão brinde, é um brinde, assim, que a banca dá para você. Essa 106. Tá totalmente errada, porque, sem dúvidas, o serviço social está inscrito na tradição crítica, já coloco isso tanto que chega a ser chato, né? Mas a questão afirma que a subjetividade do assistente social não é afetada pelas relações de trabalho. E como se esse crivo subjetivo não interfere nos pareceres e nos registros. A gente, obviamente, prima pela objetividade, mas isso não exclui a subjetividade, tá bom? Na verdade, é uma mediação entre objetividade e subjetividade. Então, quando a gente afirma que a subjetividade ela não interfere na prática, a gente está tendo uma leitura vulgar do marxismo. Então, marxismo, tradição crítica, prático da ciência social, sempre vai ter objetividade e subjetividade, são os dois ao mesmo tempo. Não é nem mais um nem outro. A primazia da objetividade, porque segundo Marx, a teoria marxiana, é ela que dá condição concreta para o pensamento. Parte da objetividade, mas não é só objetividade. É a subjetividade também. Acho que eu fui clara, mas também tá fácil, né? Essa questão não é nada demais, não tem muito o que comentar. Tá errada a 106.